Opa! E aí, jovem? Não é surpresa pra ninguém que a série Jeff Dahmer está fazendo um grande sucesso. Mas ao invés de vir aqui falar tudo o que as pessoas já estão falando aqui dentro do YouTube, decidi fazer algo melhor. Decidi trazer para vocês um serial killer muito semelhante ao Jeff, mas é claro, 1000 vezes pior. Você conhece o caso de Albert Fish, um assassino canibal sadomasoquista, que suas vítimas favoritas eram crianças? Não? Então sente-se, jovem, que o tio Liu irá contar uma história para vocês. A infância pode ser um fator decisivo para a personalidade de uma pessoa. Dependendo de como alguém passa os primeiros anos, todo o resto pode ser colocado em xeque. Foi exatamente isso que aconteceu com Albert Fish. Durante sua vida, Albert foi chamado de várias coisas, graças aos seus crimes e vícios medonhos. No final, o homem que era um dos maiores serial killers dos Estados Unidos ficou conhecido como o Homem Cinzento, lobisomem de Wisteria, maníaco da lua e vampiro do Brooklyn. Muito da personalidade psicopata de Albert pode ser explicada por traumas adquiridos, enquanto ele era ainda muito criança. Quando nasceu, no ano de 1970, nos Estados Unidos, seu pai estava com 75 anos. Isso fez que o garoto ficasse órfão ainda muito cedo. Depois da morte, ele passou a viver em um orfanato, onde tudo piorou. Lá, Fish apanhava de chicote com frequência. Com o tempo percebeu que quanto mais sofria agressões, mais gostava delas. Notou aí suas inclinações sadomasoquistas. Na adolescência, quando já tinha voltado a morar com sua mãe, que conseguiu um emprego estável, Albert conheceu um garoto. Os dois tiveram uma relação. Fish foi apresentado ao mundo da coprofagia. Se você não sabe o que é, praticamente vícios em comer fezes. Ao reparar, então, a sua atração por garotos, ele passou a frequentar banheiros públicos masculinos, com o intuito de observar meninos enquanto eles se trocavam. Perto dos 30 anos, sua mãe apresentou-lhe a uma mulher, com quem Albert se casou e teve 6 filhos. Mesmo comprometido, o homem continuou a ter relações homoafetivas, que funcionavam à base de sadomasoquismo. Nessa época, trabalhando como pintor, ele abusava dos meninos mais novos, de preferência menores de 6 anos. Em sua maioria, ele preferia deficientes ou negros. Cada vez mais seu sadismo aumentava, e ele desenvolvia interesses mórbidos, como castração, automutilação e mutilação sexual. Por algumas vezes até praticava tais atos nas crianças, que ele conseguia sequestrar e abusar. Em meados de 1917, sua esposa deixou para viver com outro homem. Abandonado, Albert viu a sua sanidade mental indo por água abaixo. Foi nesse momento que ele começou a ouvir vozes, e fazendo jus ao histórico de alucinações e psicoses religiosas. Tornando-se mais sádico e interessado por prazeres que envolviam a dor, o homem passou a praticar diversos atos agressivos contra si próprio, como cravar agulhas em sua pelvis. Em uma visita na emergência, os médicos descobriram em um raio-x que cerca de 29 agulhas estavam alojadas em seu corpo. Albert até chegou a enfiar algodão embebido com álcool em seu ânus, colocando fogo em seguida. Na mesma época, ele descobriu seus gostos por carne humana e se sentiu desejado para praticar canibalismo. Em 1997, aos 57 anos, o vampiro do Brooklyn sequestrou Billy, um garotinho de apenas 4 anos. Com o pequeno em suas mãos, Fish o torturou, mutilou e esquartejou. Então o cozinhou e comeu partes do seu corpo. Logo depois veio o crime, que seria o fim de sua vida. Em 1998, Albert leu um anúncio no jornal, feito por Andrew, um jovem de 18 anos que procurava um emprego. O assassino se interessou rapidamente pelo garoto e foi fazê-lo uma visita. Já na casa de sua futura vítima, o homem conheceu a irmã mais nova de Andrew, a pequena Grace, que tinha 10 anos. Sob a desculpa que iria contratar o garoto, Albert conquistou a confiança da família. Convenceu os pais de Grace que o deixassem acompanhar até uma festa. Depois desse dia,
a menina nunca mais foi vista. O assassino ficou impune por 6 anos, quando seu retrato falando foi divulgado pela polícia. Ele então decidiu mandar uma carta para os pais de Grace, narrando passo a passo do crime terrível que havia cometido. Desde o momento que decidiu sequestrar a pequena Grace, até comer as partes da carne dela, e até os detalhes de como a esquartejou e a cozinhou. No momento de sua prisão, Albert foi encontrado em sua casa. Ele tentou reagir à sua prisão com uma navalha, mas acabou sendo capturado pelos policiais. Já na cadeia, assumiu ter cometido diversos assassinatos e descreveu todas as vezes que cozinhou carne de crianças mortas. No total, o assassino admitiu de ter pelo menos matado e molestado mais de 400 menores. Em seu julgamento, que aconteceu em 1935, ele declarou insanidade e foi condenado à morte. A sentença foi executada em janeiro de 1936, e o assassino Albert morreu aos seus 66 anos.